Olá, meu irmão, olá, minha irmã. A paz de Jesus esteja com você que nos acompanha pelo nosso canal de evangelização no YouTube, o Frater Play. Deus esteja de verdade mesmo, de fato, em palavras e, sobretudo, na sua ação maravilhosa te abençoando. Abençoando a sua casa, abençoando a sua família, aqueles que nesse momento o Espírito Santo revela ao seu coração. Nesse momento, assim, já no começo do programa eu te convido, reza por alguém, oferece alguém agora, nesse momento, nesse instante, já, agora, imediatamente. Oferece a alguém, pensa em alguém que esteja precisando ser alcançado pela graça, alcançado pela misericórdia, alcançado pelo manto poderoso da nossa Mãe Santíssima e oferece essa pessoa agora a sua oração nesta intenção, na intenção desta pessoa, para que ela seja alcançada. Assim como você e a sua casa recebem agora a graça, a paz, a bênção, a presença de Deus, essa pessoa também receba, de alguma forma misteriosa que nós não conhecemos, e talvez a gente nunca saiba, e talvez essa pessoa também nunca saiba que nós rezamos por ela, mas pela fé nós rezamos e apresentamos. Te convido agora para rezar. Estamos começando mais um programa Ruá com a graça de Deus, em tempo de carnaval. Estamos no mês de fevereiro, bem pertinho do carnaval. E você sabe, para nós carnaval combina, rima, lembra, traz ao nosso coração o nosso rebanhão. E este ano, 40 anos de rebanhão. E nós te convidamos para renascer com Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Esse é o tema do nosso rebanhão que vai acontecer em Porto Alegre, onde eu estou fazendo o programa Ruá agora, junto com você, também nas nossas sedes em Taquari, em Ijuí, domingo, segunda e terça-feira, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, 40º rebanhão. Fica o convite para que, assim como os discípulos de Emaús, que eu falei no programa passado e vou continuar meditando com você hoje, ardia o coração deles, enquanto eles ouviam falar das Escrituras, assim o nosso coração também arde, quando nós lembramos. Se você já participou de algum rebanhão, eu tenho certeza, seu coração está ardendo agora de tantas lembranças, de tanta experiência, de tanta presença de Deus que nós já vivemos através dos nossos rebanhões. E se você ainda não conhece, fica o convite. E aqui vai a minha dica que eu sempre falo quando eu convido alguém para o rebanhão. Se você nunca foi, se você vai para conhecer, minha dica é a seguinte, vai no domingo. Aproveita já no primeiro dia, porque eu tenho certeza que você vai ficar encantado, tocado, alcançado pela graça e você vai vir na segunda e na terça. Se você vai só na terça, você vai pensar assim, mas já teve 2 dias e eu perdi. Pois é, para que isso não aconteça, vai no domingo já. Qualquer hora que você for, você vai ser bem recebido e o Senhor estará lá pronto para te receber. Aqui em Porto Alegre começaremos sempre 9 da manhã com missa até às 5 da tarde com missa. Fique nos acompanhando nas redes sociais, que você vai saber certinho a programação em Taquari e em Ijuí. E assim, nesse espírito de rebanhão, começando mais um Ruá, eu convido você, se você pode, tem possibilidade, pegue a sua Bíblia e vamos mais uma vez no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, finalzinho do Evangelho, capítulo 24, os discípulos de Emaús. Semana passada eu partilhei e falei muito sobre isso, sobre como eles estavam ali com o Senhor, como eles caminharam com o Senhor e não o reconheceram, como nós podemos viver essa mesma experiência, estarmos perto do Senhor, participarmos da missa, frequentarmos o sacramento e mesmo assim não reconhecermos o Senhor. O nosso coração até pode arder assim com alguma lembrança, com algum momento, mas se nós não estamos ali ligados, conectados, antenados, vivendo aquele momento, talvez a gente não reconheça o Senhor. E não reconhecendo a Ele, não reconhecendo a sua presença, nós não vamos conseguir identificar o que Ele quer nos falar. E se nós não escutamos o que Ele quer nos falar, nós não saberemos qual é a sua vontade. E sem saber qual é a sua vontade, como poderemos realizá-la? Como poderemos fazer aquilo que Deus quer? Como poderemos colaborar, cooperar com o plano de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, se nós não percebemos a presença do Senhor e não percebemos aquilo que Ele quer nos falar, o que Ele quer nos transmitir, o que Ele quer nos dizer. E aquela pergunta que São Paulo fez quando caiu na viagem a Damasco, aquela pergunta que São Francisco fez
quando teve o encontro com o Senhor, o que queres que eu faça? Que é a nossa pergunta como cristãos. Senhor, o que queres que eu faça? A beata Chiara Lucci, uma jovem italiana, ela rezava e dizia assim, Senhor, se tu queres, eu também quero. E isto é a nossa vida, querer e fazer a vontade do Senhor. E para isso, nós precisamos sempre, invariavelmente sempre, estarmos movidos, estarmos repletos, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, que nos foi derramado em Pentecostes e é derramado sobre nós diariamente, em todo o tempo em que nós abrimos o coração e pedimos, vem Espírito Santo. Os discípulos de Emaús caminharam com o Senhor. Os discípulos de Emaús andaram com ele. A palavra diz assim, que eles estavam voltando para Emaús. Ainda no programa passado eu confundi 3 quilômetros, não, são 12 quilômetros de Jerusalém a Emaús. 12 quilômetros, e eles caminhando com o Senhor. E aqui a palavra é muito rica porque ela diz assim, que Jesus explicou para eles tudo o que dizia as Escrituras e todos os profetas. Então Jesus deve ter pego ali com eles logo no comecinho da caminhada. Jesus deve ter caminhado muito tempo, porque foi passando toda a Escritura com eles, mostrando ali a todas as pré-figuras que o Antigo Testamento traz da sua pessoa, da pessoa de Jesus, os sinais de Jonas, desde ali da sarça ardente, a promessa do Gênesis, colocarei uma inimizade entre a tua descendência e a dela. O Senhor foi explicando para aqueles discípulos, e mesmo com toda essa explicação, eles não reconheceram o Senhor. Mas eles fizeram alguma coisa que nós precisamos olhar e reconhecer. Eles experimentaram aquela presença. E com aquela presença agradável, com aquela presença que lhes fazia arder o coração, eles quiseram permanecer. Por isso que quando Jesus vai chegando no povoado, diz a palavra assim, chegando perto do povoado, Jesus simulou, diz assim, aproximando-se ali no versículo 28, é Lucas capítulo 24, no versículo 28 diz assim, aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Jesus fez de conta. Eles acho que eles desviaram, assim, foram em direção ao povoado, e Jesus fez que ia seguir adiante. E aí, meus irmãos, e aí, queridos, é que eles tiveram a atitude que mudou a vida deles. Eles quiseram permanecer com o Senhor. Eles olharam para o Senhor e diz assim, insistiram, a palavra diz assim, permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Quando nós experimentamos esta presença maravilhosa, nós queremos ficar com ela. Vamos juntos, vem comigo e pensa, lembra a transfiguração de Jesus no alto do Monte Tabor. Está ali Pedro, Tiago, João, Jesus se transfigura diante deles, a sua roupa fica resplandecente como o sol, o seu rosto branco como a neve, com aquele brilho, aquele fulgor. O Cristo glorioso está ali com quem? Está com Moisés e Elias. Moisés significando a lei e Moisés simbolizando os profetas. Está ali Jesus, está ali, o reino de Deus está ali reunido, é a lei, os profetas e o Filho de Deus. E aí Pedro olha para aquela imagem, aquela cena, e aí diz a palavra, não sabendo muito bem o que dizer, Pedro diz assim, Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Porque Pedro queria estender aquela situação, aquela sensação, aquela experiência por mais tempo. Por isso ele disse, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. O que significa a tenda? A tenda é você estabelecer um lugar. Você está estabelecido ali, porque com a tenda você pode se abrigar, você pode dormir, você pode passar mais tempo. Pedro, naquele tempo, naquele momento, queria estabelecer ali um lugar permanente na presença da lei, dos profetas, da realização do reino de Deus. E os discípulos de Emaús experimentaram, tiveram essa experiência. Por isso que eles insistiram, fica conosco, Senhor. É tarde. O dia já vai declinando, fica conosco. E Jesus ficou com eles. E eles levaram eles para casa, e aí Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão, eles o reconhecem. E aí a palavra é muito rica, a palavra é maravilhosa.
A palavra de Deus é rica e é muito bom a gente olhar o detalhe da palavra, porque a palavra diz assim, eles reconheceram, ele, porém, ali no versículo 30, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou. A narrativa é absolutamente a mesma da última ceia. Tomou o pão, abençoou. E aí os seus olhos, e depois partiu e deu-o a eles. Absolutamente a mesma narrativa da última ceia. E aí os seus olhos se abriram. A palavra diz assim, deu a ele. Então, versículo 31, seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Veja que a palavra não diz que Jesus desapareceu, que Jesus simplesmente sumiu. Não, Jesus ficou invisível, como se ele tivesse assim, ainda ali olhando para eles, mas eles já não o enxergavam mais. Mas ele estava ali, ainda olhando para eles e vendo, eles era o Senhor que caminhou conosco, que nos explicou as Escrituras e partiu o pão. E aí, naquele momento, eles tomaram aquela atitude que eu falei na semana passada. Imediatamente, voltaram para Jerusalém. Caminharam 12 quilômetros de volta para contar. Ele está vivo de verdade. Ressuscitou como havia predito. E nós precisamos que o Espírito Santo seja essa ligação. Ele que nos permite ter essa experiência. Então, neste programa, agora eu quero te convidar a fazer uma oração de nós pedirmos o Espírito Santo de Deus, clamarmos esse Espírito Santo, já nos preparando para o nosso grande rebanhão que se aproxima. Nós teremos aqui conosco um casal maravilhoso da Canção Nova, nós teremos os missionários da Fraternidade, nós estaremos aqui junto com vocês rezando, mas eu digo para você, mesmo que viesse o Papa Francisco, mesmo que viesse o Raniero Cantalamessa, que é o pregador da Casa Pontifícia, se nós não estivermos abertos para a graça, e nós não estivermos ali com o Espírito Santo pulsando dentro de nós, o nosso coração pode até arder de uma emoção, com uma alegria, com uma consolação, com alguma palavra bonita, mas nós não reconheceremos a presença do Senhor. E aí, quando nós não reconhecemos a presença do Senhor, acontece o que estava acontecendo com aqueles discípulos. O que eles estavam fazendo? Estavam voltando para o seu povoado. Estavam voltando para onde eles haviam começado. Estavam retornando para a sua casa, tristes. Quando eles fazem a narrativa dos fatos para o Senhor, que eles o encontram, eles dizem, olha, nós até esperávamos que ele fosse restaurar Israel, que ele seria aquele que redimiria Israel, mas já fazem 3 dias. E algumas mulheres foram no túmulo, não encontraram, tiveram visões de anjos, que disseram que ele tinha ressuscitado e tal, mas ele mesmo elas não viram, não tinham vida. Eles não acreditavam, porque estavam sem a graça, porque estavam sem o Espírito Santo, porque não haviam percebido ainda tudo que havia de ter acontecido e que efetivamente aconteceu. Nós, se não estivermos plenos do Espírito Santo, nós não experimentamos esta graça, nem no rebanhão, nem numa santa missa, nem no grupo de oração mais fervoroso que você estiver, se nós não estivermos com esse Espírito Santo, nós entraremos e sairemos da mesma forma e faremos como eles, voltaremos para as nossas casas, lamentando. E a palavra diz assim, com um olhar sombrio. Quando Jesus pergunta para eles assim, o que vocês estavam falando? Eles fizeram um olhar sombrio, assim, apavorado. Mas tu é o único que não sabe o que aconteceu aqui. E aí eles falaram, olha, Jesus é um profeta, mas ainda para eles era apenas um profeta. Poderoso em obras e palavras, mas um profeta. Não era o Senhor, não era o Deus da vida deles, não era a verdadeira esperança, ainda não era para eles o caminho, a verdade e a vida. Por mais que eles tivessem convivido e viram os seus milagres, e viram os seus sinais, e viram ali acontecer naquele homem as profecias do Antigo Testamento, mas sem o Espírito de Deus, não o reconheceram. Então, nesta hora, se você tem possibilidade, onde quer que você esteja nos acompanhando agora, talvez você esteja nos acompanhando ali no caminho do trabalho, no ônibus, não consiga agora, sabe, eu vou te convidar, depois você acompanha de novo, vê o tempo que é, marca ali um momento e reze conosco. Nessa hora nós te pedimos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus,
uma efusão verdadeira do teu Espírito Santo sobre cada um de nós que está aqui neste tabernáculo de Deus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que nós temos hoje a graça de uma irmã nos assistindo aqui no estúdio, o pessoal que está lá atrás. O teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um, até onde vai chegar esta gravação, até onde vai chegar este programa. Seja repleto, pleno da tua graça, do teu Santo Espírito, para que possa te reconhecer, e te reconhecendo possa te ouvir, e te ouvindo possa saber a tua vontade, e sabendo a tua vontade nós possamos executá-la, fazer aquilo que tu queres. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo, renova a face da terra, renova o teu povo, renova em nós a unção do nosso batismo, aquela unção que recebemos quando fomos mergulhados na graça, em que o pecado original foi completamente extinto da nossa vida. Vem, Espírito Santo, para que a gente não volte para casa com um olhar sombrio, mas nós estejamos cheios da tua graça. O nosso coração possa arder da tua presença, mas muito mais a gente tenha a atitude como aqueles homens tiveram. Quando te reconheceram, voltaram, caminharam 12 quilômetros e se fosse preciso, caminhariam 24, 36, 48, 50, como eles foram até os confins da terra, anunciar a tua verdade, anunciar que tu estás vivo, ressuscitado, porque estavam plenos do Espírito Santo. O Espírito Santo aí trouxe aquela certeza da tua presença, Senhor. E que esse Espírito Santo traga presença para nós também. Nosso coração, não somente no nosso rebanhão, mas em todo o tempo. Em todo o tempo. E que o rebanhão, e que os momentos que nós temos de encontro contigo, possa fortalecer isso dentro de nós. E nós possamos assim, com esta presença, viver os nossos dias. E viver na tua presença o nosso trabalho, dentro da nossa casa, na escola, na faculdade, onde você vive, você possa levar essa presença do ressuscitado, porque você está pleno do Espírito Santo e você vai ter essa experiência, essa presença maravilhosa, e você vai poder dizer como os discípulos de Emaús disseram, e como Pedro também disse, Senhor, fica conosco, é bom estar contigo, é bom estar na tua presença, é maravilhoso estar na tua presença, fica conosco, Senhor. Como aqueles discípulos disseram, nós dissemos agora para ti, Senhor, fica conosco. E pela ação do teu Espírito Santo, você, aí onde você está, assim como nós aqui no Tabernáculo de Deus, em Porto Alegre, possamos ter essa experiência maravilhosa da presença de Deus. Experiência maravilhosa. Experiência maravilhosa. A nossa religião, religião católica, a nossa igreja, não é a igreja do papel, não é a igreja da letra, mas nós somos a igreja do Espírito. Nós somos a igreja da experiência. Nós somos da igreja do Cristo encarnado. Esta é a nossa igreja, que vive desse Pentecostes, desse perene Pentecostes. Nós precisamos disso para viver a nossa igreja. Muito mais do que as leis. As leis se tornam doces dentro de nós, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Elas não são pesadas. Daí não precisa de lei nos mandando ir para a missa. Não precisa de lei dizendo para a gente não pecar. Nós viveremos na santidade pelo Espírito que age em nós. Pelo Espírito que está dentro de nós. E aí nós podemos dizer sim, ardia o nosso coração. Nós o reconhecemos. Ele vive em nós e vive através de nós. Então peça, de verdade, como nós estamos pedindo. E eu estou pedindo aqui, eu não estou, digo para você, não estou fazendo aqui um teatro, estou diante de 3 câmeras, tem pessoas aqui, mas eu digo de verdade para você. Eu não estou representando, eu estou pedindo porque eu preciso, assim como eu li essas palavras e ardia o meu coração, e eu via como eu vi a meditação do Padre Miguel para nós, destes homens que voltaram para sua casa, porque não reconheceram o Senhor. Que isso não aconteça entre nós, batizados, plenos do Espírito Santo. Não aconteça na minha vida, Senhor, e na vida de cada um que está recebendo este programa. Cada um que está vendo, seja no computador, celular, no tablet, no notebook, onde for, a tua graça esteja alcançando. Cada um. E esta graça,
a gente tenha desejo de permanecer com ela, por isso olhar para Ti e dizer, Senhor, fica conosco. Preparamos para encerrar o programa, convidando você a rezar diante do Senhor aqui, de verdade. Estamos rezando aqui de verdade, pedindo a graça de Deus, pedindo o Seu Espírito Santo, que Ele venha sobre nós. Tome conta do nosso ser. Tome conta. Apodera-se de cada um de nós. E que nós possamos de verdade conhecer o Senhor, ouvir a Sua voz, saber a Sua vontade e vivê-la em nossa vida. Eu te convido, reza comigo olhando para o Senhor. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado para você que já está inscrito no canal, você que deixa seu comentário, dá o seu like. Muito obrigado para você que partilha esse programa, encaminha para seus conhecidos, seus amigos, para que eles também sejam alcançados pela graça. Pessoal do Ceará, Rede Mariana de Evangelização, um grande abraço, Deus abençoe. E não se esqueça, 27, 28 de fevereiro, 1º de março, é carnaval sim, mas é tempo de rebanhão. E você sabe, rebanhão é na fraternidade, é conosco. Porto Alegre, Taquarijo e eu termino esse programa dizendo, renascidos em Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Até a semana que vem, se assim o Senhor quiser e permitir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.